Nossa lição hoje vai falar sobre a tentação de Jesus. Nossa lição de número 4. Hoje é dia 26 de abril de 2015. Nós vamos aprender grandes lições para o nosso dia a dia, para o nosso coração, a respeito deste grande e decisivo momento em que o Mestre foi tentado, mas venceu. Glória a Deus. Texto áureo está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verdade prática: Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim, devemos agir para obter a vitória. Aí já está o primeiro princípio para que você vença a tentação. Leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Nos diz assim a Sagrada Escritura: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e, naqueles dias, não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos, rogamos a Ti nessa manhã, para que esse grande intento do inferno contra a nossa vida, que é a tentação, Pai, nós possamos vencê-lo nesta manhã, através do exemplo de Jesus. Oh Deus, nos dá força nesta manhã, para que nós possamos preferir a amizade de Deus, e sermos inimigos do mundo, Pai, que nós possamos estar prostrados aos Teus pés, prostrados na Tua palavra, Senhor, prostrados para ouvir a voz do Espírito Santo, para que vençamos as tentações, e o Teu nome seja honrado, e o Teu nome seja glorificado, Pai. Que haja temor no santuário nesta manhã, diante da exposição desta palavra, Senhor. Todo ruído do inferno, meu Pai, tudo aquilo que queira atrapalhar de nós absorvermos a Tua voz esta manhã, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Que somente a Tua vontade, o Teu poder e a Tua graça permaneça em nossos ouvidos, em nossos corações. Renova a nossa mente nessa manhã, Pai, para que possamos vencer, e assim o Seu nome em nossas atitudes ser glorificado, Pai. Toma mais uma vez as vidas que estarão ministrando a Tua palavra nesta manhã, com a sabedoria do céu, para que eles possam proferir palavras, Pai, que edificam vidas, e a igreja possa
ser edificado na rocha, meu Pai, e nós que viemos a ouvir, sejamos ouvintes, ó Pai, atentos com temor, daquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar nesta manhã. Aqueles também que estão pela internet, recebam, Pai, a Tua mão poderosa sobre as suas vidas, ó Pai, para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. É o que nós te pedimos nesta manhã. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, queremos saudar também todos os nossos internautas, dando aqui as nossas boas-vindas a todos os nossos alunos da EBD, onde quer que esteja, que possa ter um bom domingo na presença do Senhor. Amém? Hoje nós temos um assunto, entre todos os assuntos, são muito importantes, e hoje nós vamos tratar de um assunto que tem como título a tentação de Jesus. Nós vamos adentrar hoje num assunto que inicia-se o ministério de Jesus. Nós tratamos do seu nascimento, da sua infância, e hoje nós vamos adentrar no ministério. Ou seja, em 2 semanas nós atravessamos quase 30 anos. Muito rápido, né? Mas é assim que a palavra de Deus nos orienta. A infância de Jesus até os 30 anos, nós temos poucas informações sobre este assunto. E hoje nós já vamos adentrar já no ministério dele. Ele entra de uma forma muito forte, e nós vamos tratar desse assunto hoje. Amém? Tentação de Jesus. Texto áureo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e versículo 15. Verdade e prática: Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim devemos agir para obter a vitória. Amém? Aqui só esse texto áureo e essa verdade prática já nos traz assim informações assim, muito precisa a forma que nós devemos nos portar aqui para sermos vencedores. Não existe um outro caminho que você possa trilhar, para galgar posições e ser vencedor, se você se afastar da palavra de Deus. E Jesus vai também depois no seu ministério, e ele vai viver esse momento da tentação, que é a questão do jejum e da oração. E você também ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você se afasta do Espírito Santo, quando você se afasta da palavra de Deus, você fica vulnerável. Você se enfraquece, então você passa a ser um alvo fácil do inimigo e propenso a ceder à tentação e cair em armadilhas, em laços e assim sucessivamente. Muito bem, irmãos, nós vamos fazer um link aqui. Nós paramos na lição passada no batismo de Jesus. Depois que Jesus passou pelo processo do batismo, em que ele sai da Galileia e vai para a Judeia. Nós percebe que Jesus estava morando na Galileia, e ele sai da Galileia e vai para a Judeia, aonde João Batista estava batizando. E esse batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo que ia levar as pessoas a conhecer a Cristo, era um batismo de encaminhamento. Só o batismo de João não resolve.
tem muita gente que para no batismo de João. Há muitas religiões e comunidades que se levantam por aí, que fica até João. Uma mudança apenas, alguma coisinha, está bom demais. Mas não. Você precisa caminhar até Cristo. Fazer boas obras, fazer algumas coisas boas. Enfim, você não precisa mais do que isso. Não. João, ele batizava, mas ele dizia, olha, vocês precisam conhecer aquele que é maior do que eu. Então ele convergia a massa humana, a quantidade de pessoas que vinham até ele, para Cristo. E João só fazia esse trabalho, não por vontade própria. É porque desde que ele nasceu, ele era um homem cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus veio a João. João recebeu uma orientação do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, fazia aquilo que Deus, o que o Espírito Santo lhe mandava. Irmãos, nós não temos palavra própria. O homem não tem uma palavra própria. Nós não somos detentores da palavra. A palavra vem de Deus. E nós somos apenas um canal de Deus para a humanidade. Assim foi João. Ele surgiu não tendo uma identidade própria, uma palavra própria, uma filosofia própria, mas ele era um canal de Deus aqui para convergir aquela massa humana, aquela quantidade de homens e mulheres que vinham até ele, e ele tinha uma palavra para o povo. E quando eles recebiam a palavra, João imediatamente os batizava. E no meio de toda aquela multidão, no meio de toda aquela quantidade de gente, muita gente, Jesus entrou no meio. Então mostra aí, irmãos, a humanidade de Jesus. Ele entrou no meio de uma massa humana que vinha sendo batizado por João. Jesus entrou no meio para ser batizado. Jesus não se destacou dizendo, eu vou pegar uma outra fila, eu vou ficar aqui isolado, porque eu sou o Filho de Deus, eu tenho a primazia, eu sou o Filho de Deus, então eu vou ser diferente, eu vou ficar aqui no canto, eu tenho a preferência do batismo. Não. Jesus, ele era ali mais um homem, no meio daquela multidão. Isso mostra, irmãos, a humanidade de Jesus. Ele veio na forma humana, para vencer de uma forma humana, e assim ele foi até o fim. O apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses que ele despojou de toda a sua glória e veio aqui numa condição humana e foi obediente ao Pai até a morte. Tudo ele fez de uma forma humana, dependendo totalmente do Pai. E quando Jesus vai ser batizado, aí acontece algo diferente. Aí já começa a diferenciar, ele não era mais um, porque a ele foi revelado. Ele ouve a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem tem me comprazido. A ele escutai. Então ali Jesus ouve do Pai que ele era o Filho. Era uma confirmação. Deus fala. O Espírito Santo desce de uma forma corpórea de uma pomba. E ele é batizado. E quando ele sai das águas, ele sai de que forma? Cheio do Espírito Santo. Ali, irmãos, é uma evidência clara. Jesus já sabia que ele era o Filho. Porque aos 12 anos ele deu essa identidade lá no templo para Maria. Você não sabe que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Então Jesus sabia, mas havia essas confirmações de forma assim sequente. Então Jesus sai ali do batismo, ali do Rio Jordão, ali da Judeia, e vai agora passar por um processo que nós iremos estar aqui trabalhando aqui nesta manhã. Amém? Eu estou fazendo esse link para os irmãos, para nós não perdermos, porque a lição sai da infância e depois entra já na tentação, mas houve esse processo do batismo de Jesus através de João. Amém?
Vamos para a nossa introdução. A tentação é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até o mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Nesta lição, iremos aprender como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás. Veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física, e como o Filho do Homem derrotou ao dizer não a cada uma das suas propostas. Por fim, destacaremos que a vitória de Jesus é também a nossa. Amém? Então, aqui já na nossa introdução, irmãos, é bom nós ampliarmos um pouco mais isso aqui e dizer a todos os alunos da EBD Online, aqueles que estão conosco aqui, que a tentação, ser tentado, não é pecado. Ser tentado não é pecado. Agora, ceder à tentação, aí sim constitui um pecado. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Jesus, e nós não estamos imunes à tentação. Não é porque você está num processo de oração e jejum já há muito tempo, que você está em consagração, que diz agora, a tentação está longe de mim. Porque eu estou em oração, em consagração, eu estou me aplicando na leitura da palavra, então o diabo está ano-luz de distância de mim, porque eu estou muito consagrado. Não. Nada disso. A Bíblia diz que Jesus estava num processo de oração, jejum, em comunhão com o Pai, lá no deserto, o tentador apareceu. E quem apareceu não foi um demôniozinho qualquer. Quem chegou ali foi ele. Foi ele. Aquele que foi precipitado. O príncipe, o chefe dos demônios, o próprio Lucifer. Foi ele que se apresentou no momento em que Jesus saiu do Rio Jordão. De que forma? Cheio do Espírito Santo. E estava em oração e em jejum. Ele se apresentou. Então, precisamos, porque a pessoa começa a formatar uma ideologia, uma filosofia própria, que porque ele está em consagração, ele está em jejum, o diabo está longe dele. Absolutamente. Nós precisamos estar atentos e você não está imune à tentação. Vamos ser provados, vamos ser tentados em nossas áreas da nossa vida, e nós vamos entender aqui nessa lição que o diabo, ele é especialista e ele vai tentar entrar numa área em que você está mais carente, em uma área que você está necessitando, ou seja, ele é muito oportunista. Ele aproveita o momento, a oportunidade para ele atacar. Ele não gasta cartucho, irmão, aonde ele percebe que não vai acertar o alvo ou não vai ter um efeito. Ele vai atacar de uma forma que seja assim o mais precisa possível para ele atingir os seus intentos. E foi exatamente isso que ele fez. Porque lá no Éden, exatamente, ele procurando um espaço aéreo para ele atacar. Porque lá no Éden, ele teve sucesso. Lá no Éden ele teve sucesso. Ele entrou, aproveitou o momento oportuno, atacou Eva e, consequentemente, atingiu Adão. E aí veio a desgraça da raça humana.
E ele se preparou para também atacar no momento certo. Impressionante. Isto entende, irmãos, que nós devemos estar sempre em vigilância. Jesus disse: orai, vigiai e olhai. Depois ele voltou e disse: e outra vez vos digo, vigiai. Significa dizer que a oração é importante. Você está olhando, é importante. Mas, irmãos, você está vigiando, Jesus reforçou. Ele reforçou. Porque quem está vigiando pode estar também orando. Orando. Estar atento. E depois o apóstolo São Paulo, ele vem enfatizar, diz que nós devemos orar sem cessar. É um estado de vigilância. Amém? Realidade da tentação. Uma realidade humana. Já foram assinalados em comentários anteriores que devemos levar em conta o fato bíblico e teológico incontestável de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, sim. No ministério da encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, nem tampouco os atributos da divindade. Mas, como diz a tradução americana de Phillips, ele abdicou de seus privilégios. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém não transgrediu. À luz do ensino bíblico, portanto, a tentação de Jesus Cristo foi real e não apenas uma encenação. O homem perfeito, Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. A realidade da tentação que o nosso comentarista aqui vem enfatizar é que essa tentação, ela não aconteceu numa esfera assim de uma encenação em que houve uma cena em que Jesus foi tentado, como que se não fosse uma realidade. Jesus foi tentado em todas as áreas, na condição humana. Ele abriu mão dos seus privilégios, das suas prerrogativas, da sua divindade, e nesse momento ele estava como um homem, sofrendo as tentações. O evangelista fala que Jesus foi tentado durante 40 dias. 40 dias. Há quem pensa que Jesus foi tentado, foi alvo de 3 tentações, mas ele passou durante 40 dias ali, em um processo de tentação, e no final, houve um embate forte, e que a Bíblia nos revela. Mateus vai dar essas informações, e Lucas também vai trazer, no versículo 2 aqui diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Leia aí na sua lição. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado ele, teve fome. Então, a tentação, houve um espaço de 40 dias. Porém, no cabo de 40 dias, houve aqueles embates, assim que nós conhecemos, a questão das pedras, do monte e também do pináculo do templo. Mateus trata o primeiro episódio, os pães, pedra em pães. Lucas também vai tratar. Mas Mateus e Lucas invertem a ordem cronológica. Porém, na verdade, aconteceu os 3 embates. Não existe contradição alguma, mas houve esses 3 embates. Então, Jesus foi tentado na condição humana. E nessa tentação humana, irmãos, é bom nós salientarmos que ali Jesus não estava sendo tentado como Deus,
Porque Deus não pode ser tentado. Uma tentação humana. E o diabo, ele não estava numa condição humana, porque ele não é homem. Era um anjo. Ele é um anjo caído? É um anjo caído, mas é um anjo. E Jesus estava na condição o quê? Humana. Então era uma tentação numa esfera humana e outra tentação numa esfera de anjo. Porque Jesus tinha que vencer a tentação não numa condição divina, não numa condição como Deus. Ele tinha que vencer o diabo numa condição humana. Porque ele vencendo na condição humana é que dar essa resposta para nós. Em tudo ele foi tentado. E venceu. O primeiro Adão cedeu. Mas o segundo Adão prevaleceu. Amém? Olha, irmãos, eu estava estudando essa lição esta manhã. Eu fiquei tão feliz. Porque ele veio numa condição humana. E venceu Satanás numa condição de anjo. Porque o homem foi feito um pouco abaixo dos anjos. Mas ele venceu, sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E estava em oração e em jejum. Nós só vencemos, irmãos, o mal. Nós só vencemos o mal quando nós estamos abastecidos pelo Espírito Santo e estamos com Deus em nossa vida. Então Jesus mostrou ali, ele foi cheio do Espírito Santo e estava em jejum e oração. O diabo estava numa condição superior. Mas ele fazendo uso da palavra, ele venceu. Irmãos, a nossa condição humana, nós não vencemos o diabo. Nós não vencemos. Nós só vencemos o diabo porque existe algo maior que está em nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a realidade. Você precisa dele. Foi por isso que Jesus disse, sem mim, vocês não conseguem nada. Vocês não conseguem realizar. E Jesus, nem outra, eu estou sem retorno aqui, parece que o som mudou. Quando Jesus chama os seus discípulos, na questão daquele menino que estava possesso, e ele e os discípulos, Jesus desce do monte, a transfiguração, e encontra ali os discípulos se batendo com aquele demônio, e o pai disse, olha, trouxe aos seus discípulos e ninguém conseguiu resolver. E Jesus disse, olha, vocês está faltando duas coisas. Duas coisas. Primeiro, falta de fé. Segundo, está faltando oração e jejum. Então os irmãos percebem que para você vencer, e outra, não era nem ele, era um dos demônios. Para vencer esse demônio, vocês precisam de oração, de jejum, vocês precisam ter convicção, vocês precisam ter fé. Então eis aí a diferença, você precisa se estar abastecido, você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa se alimentar para você ter esses embates e sair vitorioso. Amém? Então Jesus venceu na condição. Por isso que eu disse aos irmãos, eu estava assim estudando as lições esta manhã, me deu assim uma felicidade muito grande, porque Jesus se preparou, irmãos. Ele se preparou para vencer. Ele pagou o preço. Ele sabia da dificuldade. Ele sabia o que ele ia passar. Não era nada simples. O Espírito Santo o conduziu para o deserto da Judeia, num lugar tão difícil. Tão difícil. Tão difícil. E para ali ele passar por esse processo da tentação e sair vencedor. Mas nós vamos caminhar aqui. Eu não sei, uma irmã levantou a mão, a irmã Áurea. Aí significa, pastor, que Jesus como homem, ele venceu, para dar um exemplo que nós também como homem, pode vencer. Mas ele venceu porque ele se preparou antes
de vir a tentação, que se ele não tivesse preparado antes, ele não conseguia vencer. Ele está dando a prova que nós temos que preparar antes de vir a luta e a tentação. E muitas vezes nós deixamos de orar, deixamos de buscar, e quando vem a luta e a tentação, que a luta está pesada, aí não vai orar mais, que não tem força. Aí que tem que orar mais. E eu tenho experiência própria, porque quando você está na luta, graças a Deus, eu nunca deixei de orar. Agora que eu estou mais relaxado um pouquinho, porque eu fui muita oração, agora eu não estou orando quase nada. Então, quando nós começamos a orar, e quanto mais você ora, mais você busca a Deus, mais a luta aperta, mais o diabo tenta. Eu não penso que, por isso que muita gente não gosta de orar por isso, porque quanto mais você está orando, mais vem a tentação, e mais a luta aperta, e mais fica mais difícil ainda. Aí tem que dobrar a oração e a confiança em Deus, e buscar mais ainda. Quando eu estava passando luta, eu orava noite e dia, se você levantar 4 vezes, 5 vezes na noite para orar. E às vezes 3, 4 vezes no dia, mesmo eu trabalhando, eu ia orar no banheiro, mas ia. Quando me chamava, eu estava no banheiro, então... E aí, quando as coisas estão tudo boas, nós deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus, aí Deus manda a luta, que Ele não faz nada sem avisar. Primeiro Ele avisa que vai passar uma luta para buscar aí, que vai passar uma tribulação, a luta é muito grande. Aí a gente fica achando que não vai acontecer isso, não, tá bom até agora, eu vou continuar assim. Aí quando a luta aperta, aí desmorona tudo, ninguém tem força mais para nada. Verdade. Ponto 2. Vencendo a tentação. Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. A capacitação de poder sobre Jesus revela o lado messiânico da sua missão. Na teologia lucana, o Messias seria revestido pelo Espírito para realizar a obra de Deus. Isso incluía desfazer as obras do diabo. A vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração e com a palavra e por andar no Espírito. Todos que estão em Cristo podem sim também vencer a tentação. Nós já abordamos esse assunto. Jesus, ele recebeu uma capacitação do Pai. Ele recebeu um revestimento. Isso mostra, mais uma vez, a sua humanidade. Porque se ele recebe uma capacitação divina, se ele recebe um revestimento, se ele recebe uma força, é porque ele está numa condição humana. Ele, sendo Deus, nesse momento ele se encontra numa situação, vivendo uma condição humana. E, irmãos, nós só iremos vencer os obstáculos desta vida, nós sairemos vencedor quando nós nos submetermos à unção de Deus, à orientação de Deus. E a gente percebe aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Para o deserto. Quando o crente ele está sob a orientação do Espírito Santo, ele não escolhe o lugar. Ele não escolhe o momento. É o Espírito Santo que lhe o dirige. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Para onde que eu devo ir? É para o deserto? Eu vou para o deserto. Então o crente não fica escolhendo lugar. Também ele não fica escolhendo tentação. É o Espírito Santo que o dirige. Há muita gente que tem um sentimento próprio e diz, estou sentindo pelo Espírito Santo, quando não é. Nós devemos nos submeter à orientação do Espírito Santo. Quem quer ir para o deserto? Quem que quer ir para o deserto? No deserto não tem nada. Não tem árvore. Não tem água. Pouco alimento. Lugar de serpentes. Lugar árido. Não existe beleza. Não existe nada que atrai. Mas se é para lá que o Espírito Santo lhe dirige, você tem que ir lá. Porque Deus tem um propósito. Você vai crescer nesse deserto. Você vai passar por uma prova nesse deserto. Mas se você estiver na companhia do Espírito Santo,
Fique certo de uma coisa, você vai vencer nesse deserto. Amém? Sobre isso, aí nós podemos fazer algumas perguntas. Será que esse ambiente que eu estou indo é o Espírito que está me levando? Quando você está indo para um trabalho para ganhar o seu pão, é uma necessidade. Agora, quando você vai para uma praia, quando você vai para um cinema, você vai ver um filme que você já sabe, por informações de que ele contém coisas que não são próprias do crente, você está entrando num campo minado. Você está buscando a tentação, você está buscando a poluição da sua própria vida, você está caçando, nós diríamos assim, na gíria popular, você está caçando sarna para coçar. Você está indo para um lugar que você sabe de antemão que não agrada o Senhor. O sujeito, por exemplo, seja qualquer dia, na minha opinião, mas ele deixa de ir na casa do Senhor para ir para o Maracanã, para ver time tal e time tal. Ele está caçando morte, ele está caçando confusão, porque ele sabe que ali, pelo menos, se hoje já é lugar de crente, porque os padrões estão mudando muito, antigamente a Assembleia de Deus dizia que não era lugar. E a Assembleia de Deus, ela excluiu e afastou muita gente por causa de certos procedimentos. E que hoje não está excluindo mais, porque hoje parece que as coisas estão ficando assim banalizadas, está valendo tudo, cada um vai aonde que quiser, só que tem uma coisa, cada um vai aonde quiser. Só que tem uma coisa, não reclame depois que deu errado. Isso é muito sério, viu, irmãos? Isso é muito sério. Aonde nós estamos colocando os nossos pés? Aonde? Qual os ambientes que você está frequentando? Eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu estou blindado. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando você sair, Espírito Santo, fica antenado com o Espírito Santo. Fica antenado com o Espírito Santo. Porque você pode entrar em caminhos que de repente você consegue sair. Mas existem caminhos, irmãos, que não tem volta. Quando o pastor Paulo falou a respeito de ir em campo de futebol, eu vi um testemunho de um jovem no rádio. Estava indo para São Paulo e liguei o rádio e ouvi um testemunho de um jovem que se converteu. Ele estava dando seu testemunho dizendo que ele ia para o campo de futebol armado. E ele queria ver se arrumava alguma confusão para disparar a sua arma. Então, ali é um lugar da pessoa ficar alvo fácil de um problema. Será alvejado. Então, não é um lugar de um cristão. Até porque nós temos uma bandeira. A bandeira do crente é a bandeira da leão da tribo de Judá. Nós defendemos a nossa bandeira. Nossa bandeira é a bandeira de Cristo. Amém? A nossa missão aqui na terra é outra. O nosso tempo tem que ser gasto em coisas que acrescentam o reino de Deus. Amém. Essa é a realidade, irmão. Em que você está gastando o seu tempo? Agora, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto, irmãos, é um lugar de sofrimento. Deserto é lugar que não tem nada agradável. Isto mostra que o homem não é produto do meio. Porque nesse lugar inóspede, nesse lugar difícil, nesse lugar que aparentemente você se sente só, parece que você não tem ninguém ao seu lado, parece que você está sozinho, distante de tudo e de todos.
Jesus deixa o Rio Jordão, aonde está ali aquela quantidade de homens e mulheres, cheio do Espírito Santo, a pomba desceu sobre ele, o seu primo estava ali batizando. Jesus sai do meio dessa quantidade de gente, ali, daquela euforia, e sai dali, e é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, um lugar solitário, um lugar sozinho, um lugar parece que não tem um aconchego, de repente uma cobra, um escorpião, à noite muito frio, durante o dia muito calor, parece que é um lugar que leva a pessoa a ficar longe de Deus. Tudo leva a você a ficar distante de Deus. Mas foi nesse lugar que Deus quis que o seu filho fosse, para dizer para nós, num lugar difícil, num lugar inóspito, num lugar solitário, num lugar onde não tinha beleza, num lugar difícil, assim mesmo você pode vencer. Assim mesmo você pode vencer. Quem sabe você está atravessando um deserto, quem sabe você está atravessando momentos tão difíceis, sabe que Jesus foi além do que isso. E outra coisa, num lugar como esse, submetendo a um jejum. Jesus jejuou, irmãos, não é porque não tinham o que comer. Porque tem gente que diz assim, eu vou jejuar porque acabou a comida. Não, isso não é jejum. Aí porque não tem o que comer. Agora, jejum é quando você vê a comida ali e diz, eu não vou me alimentar. Eu vou jejuar 2 dias porque acabou a comida. Não. O jejum é um sacrifício. Renúncia. Renúncia. Agora, irmãos, é o contrário de Adão e Eva, que caíram aonde? No jardim. Adão e Eva caiu num paraíso. O segundo Adão venceu não num paraíso, mas venceu num deserto. Para dizer, olha, diabo, o primeiro Adão caiu num paraíso, mas o segundo Adão, ele vai prevalecer num deserto. Mostrando que Deus, que com a ajuda do Espírito Santo, você pode vencer esse deserto. Você pode vencer essas dificuldades. Se você se apegar com Deus, você é vencedor. Ele mostrou o caminho, Ele mostrou a estrada de como vencer. Então nós poderíamos explorar muito esse deserto aqui, irmãos. Muito esse deserto. Mas nós não temos tempo, eu tenho mais poucos minutos, vamos caminhar. A tentação de ser saciado. A sutileza da tentação. A primeira tentação de Jesus se dá na esfera dos apetites. Essa tentação Jesus respondeu, escrito está, que nem só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 4, 3 e 4. O diabo, por certo, sabia que por ocasião do batismo de Jesus, Deus o Pai falara-lhe da sua filiação divina. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso dos seus atributos divinos, como queria o diabo. Como filho de Deus, quem era, evidentemente Jesus poderia usar os atributos da divindade para transformar todos aqueles desertos em pão. Todavia, se assim procedesse, negaria a sua missão de homem perfeito. Quer o diabo estimule um apetite legítimo, quer não. O seu alvo é sempre o mesmo, colocar tropeço no caminho do servo de Deus. Aqui, irmãos, começa um processo da tentação. Jesus estava
já há 40 dias ali, praticamente, sem comer. A Bíblia diz que ele teve fome. Ele estava muito debilitado. Ele estava muito fraco. Depois de 40 dias sem comer, Elias passou por esse processo. Moisés passou por esse processo no monte, ali quando recebeu as tábuas da lei. Jesus agora, depois de 40 dias, o diabo percebe que ele está com fome. Olha aí, irmãos, a sutileza do diabo. A aproximação, como que dizendo, olha, vamos transformar algo que é real em uma necessidade humana, e ele se aproxima e coloca uma dúvida. Ele começa com aquele se tu és o Filho de Deus. Ele entra aí no campo da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, ele quer colocar em xeque a filiação de Deus, a filiação de Jesus. Ele sabia que Jesus havia recebido o Pai lá no batismo de João. Este é o meu Filho amado. Jesus tinha convicção da sua filiação, mas o diabo aproveita um momento oportuno, um momento de fraqueza física na condição humana. Ele se apresenta e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, olha aí, irmão, olha a sutileza. Jesus não veio aqui para fazer, para obedecer e para interromper um processo. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E Jesus estava num processo de oração e jejum. O diabo apresenta as suas setas e diz, olha, primeiro, se tu és, já põe em xeque. Quer colocar a dúvida no coração de Jesus. Outra coisa, ele quer interromper o processo de jejum. Quer fazer com que Jesus alimente o quê? A sua carne. Ele quer que Jesus abre mão das suas prerrogativas, abre mão não, se apodere das suas prerrogativas divinas e faça o que é a sua vontade. Jesus não veio aqui para fazer a sua vontade. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele veio aqui para cumprir uma ordem divina. Jesus não veio aqui para fazer milagres para si. E nenhum milagre que Jesus realizou foi em benefício próprio. Ele não veio para se servir, mas ele veio para servir os homens. Jesus vinha quebrar, irmãos, uma sequência, uma ordem divina e da sua missão aqui na terra. E também, Jesus não veio aqui para obedecer à voz satânica. Ele veio aqui para obedecer o seu Pai. E outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que o diabo só oferece pedra. Só oferece pedra. Não pense que ele vai te oferecer algo melhor do que isso aí, não. Jesus disse, vós sendo maus, sabei dar o que para os seus filhos? Pães, boas dádivas, boas coisas. Mas ele mostra uma pedra. Nada mais do que isso. Jesus estava num estado de humilhação. Jesus estava num estado ali de obediência ao Pai. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele não estava ali para obedecer. E o que Jesus vai citar, irmãos? Ele vai citar a palavra. E aonde está a palavra que Jesus citou? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
que sai da boca de Deus. Jesus estava sendo alimentado por quem? Pelo Pai. O diabo queria trocar o alimento do Pai pelo seu alimento. Ele ofereceu a pedra e disse: transforma essa pedra em pão, e assim você vai se alimentar. O diabo, irmãos, ele quer tirar você de comunhão com o Pai. Ele quer fazer uma intervenção. Ele quer mostrar algo que vai como que dar um atalho. Para de sofrimento. Para de sofrer. Você não precisa de tanto sofrimento, de tanta humilhação. Não, você não está vendo que você está com fome? Está fragilizado. Olha, irmãos, olha o sussurro dele. Um momento de fraqueza. Ele apresenta um meio de Jesus se alimentar. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quando o homem está em comunhão com Deus, ele está em comunhão com o Pai, ele recebe um alimento. Parece que vem um alimento que vem lá de cima, e você já não sente mais fome. Você já não sente mais o desejo desse alimento da terra, porque o alimento lá de cima te sustenta. A Bíblia diz que nós somos sustentados na fome. Ninguém morre. Eu queria lembrar uma coisa que mais fere o orgulho do ser humano é ele ser desafiado naquilo que ele pode. É verdade. E ele ter que se segurar. Se você for homem, você faz isso. Se você for homem, podia falar, se você for mulher. Perfeito. Né? Então, é uma coisa que fere. Porque quando você quer provar que é. E se você provar que é, você entrou no jogo do diabo. Perfeito. Você entrou no jogo dele. Perfeito. Você saiu do jogo de Deus e entrou no jogo dele. Quando você se autoafirma. E é esse o grande problema do ser humano. Ele quer se autoafirmar. Ele quer mostrar que ele é, que ele pode e que ele consegue. E quando alguém duvida com esse si, aí ele pode perder o controle e vai provar que ele pode. E quando ele prova que ele pode, é aí que ele não pode. Exatamente. Se você está nesse deserto, e se você está passando por esse deserto, e se Deus lhe conduziu nesse deserto, e Deus até provoca a falta de alguma coisa. Ele provoca, irmão. Ele provoca. Ele provoca essa falta para você gritar, para você pedir. Deus provocou a falta de pão no deserto. Deus provocou a falta de pão. Deus sabia que ia faltar pão? Claro que ele sabia. Sabe por quê? Porque queria que os filhos de Israel dissessem: nós estamos com fome. Aí Deus ia dizer assim: eu tenho uma padaria lá em cima. Clama a mim. Eu vou te dar o pão do céu. A falta de pão é porque Deus disse assim: eu vou trazer um pão da minha padaria. Porque se não faltasse pão, como é que Deus ia apresentar um produto melhor? Então, se está faltando algo a você, clame a Ele, que Ele vai trazer o pão do céu para você. Deus não te coloca você num deserto para você morrer. Deus te coloca no deserto, vai faltar as coisas? Vai faltar, mas Ele tem a providência para todas as coisas. Ele tem a providência. E vou dizer, irmãos, todo crente passa pelo deserto. Todo crente passa pelo deserto. E você precisa ser aprovado nesse deserto. Ali vai faltar pão, vai faltar água, vai faltar tudo, vai faltar. Mas você não pode faltar, sabe o quê? A presença de Deus na sua vida. Amém. Não pode faltar a presença de Deus. Não pode faltar. E vou dizer, se você está nesse deserto, você não sabe o caminho que você tem que seguir. Deserto você não tem para onde ir. Você precisa da nuvem. A nuvem vai te guiar.
Se a nuvem desaparecer, você não sabe para onde você vai. Diga: Senhor, eu quero essa nuvem sobre mim. Quando a nuvem parar, você para. Mas quando a nuvem começar a se movimentar, se movimente. Porque você precisa da orientação do Espírito Santo na sua vida. Deserto sem nuvem, irmão. E coluna de fogo à noite, para você se dirigir, está perdido. Você não sabe para onde vai. O crente precisa da orientação de Deus. Foi por isso que Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo no deserto, porque ele precisava da orientação do Espírito Santo. Quem não tem a direção, não tem a proteção. Não tem. Quem anda por conta própria, vai para onde quer. Ele vai fazer o que quer, só que ele não vai fazer o que Deus está querendo. E aí, no momento que ele faz o que ele quer, ele perdeu a proteção de Deus. E quando você anda por conta própria, você começa a incorrer perigos. Eu estava nos Estados Unidos e o meu celular perdeu o contato com o GPS. Perdeu o contato. Irmãos, você está num país que você não conhece e você, de repente, sai aquela voz assim, GPS desligado. Aí você fala: meu Deus do céu, agora eu entro para a direita ou entro para a esquerda? E gente buzinando atrás. Você diz: eu vou seguir por aqui. E eu caí, irmãos, num lugar impressionante. Não sabia, algo assim terrível. A adrenalina começa a subir. Desespero. E olhei para o ponteiro da gasolina, estava acabando. Meu Deus, e agora? O que eu faço? E o sinal não vinha. E eu reiniciava e não vinha. E de repente, irmão, e naquela ânsia de estar procurando um meio, e você fica assim desesperado, e eu acabei diminuindo a velocidade, e um caminhão enorme encostou na minha traseira e colocou a buzina, como que dizendo: aumenta essa velocidade, ou eu vou passar por cima. Aí começa o desespero. E eu comecei a clamar ao Senhor: meu Deus, o que eu faço? Para onde estou indo? Gasolina acabando. E é tudo longe, você não encontra as coisas fáceis ali. Tem um posto ali, outro lá, é tudo distante. E na mesma hora, irmãos, assim, questão de alguns minutos, eu caí numa avenida. Eu disse: essa avenida aqui acho que eu conheço. E vou atravessar do outro lado. E atravessei, meio sem rumo, e de repente eu me encontrei no lugar que eu deveria ir e segui a viagem. Irmãos, no mundo espiritual, quando você perde o GPS, é problema. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo para você ter sucesso. Você precisa dessa orientação. Jesus não abriu mão, porque ele sabia que ele precisava, como homem, e não usar os atributos que dele era próprio, a sua divindade. Claro que ele podia transformar não só aquela pedra em pães, mas ele podia transformar todas as pedras da terra naquele momento em pães, não só aquela. Não só aquela. Gratificação pessoal. Depois de 40 dias de jejum total, Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado. Tanto a água como o pão são alimentos necessários para a manutenção do corpo. Não há, portanto, nada de errado com o desejo de comer ou beber. Todavia, esse desejo é apenas para uma gratificação pessoal, como queria o diabo. Então, ele se converte em pecado. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. Ainda hoje o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que a abundância, a fartura ou a prosperidade material é melhor que desfrutar a comunhão com Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, nesta avalanche em que os homens querem casa,
quer carros, quer patrimônios, quer fazenda, só quer os bens materiais. Mas não quer saber de Deus. Quer a bênção de Deus, mas não quer Deus. É exatamente o que o diabo veio fazer essa proposta. Oferecer o quê? As coisas materiais. As coisas materiais. As coisas desta vida. E mais nada. Jesus mostrou mais uma vez que a prioridade não são as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais. Buscai primeiramente o reino de Deus. O que você está buscando? Qual é o seu interesse? Qual é a sua proposta? A proposta do diabo no deserto é oferecer o quê? Pão. E tirar Jesus de uma proposta que ele veio fazer aqui na terra. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Ela sim vai saciar a nossa fome. Mas vamos correr aqui. O príncipe deste mundo. No texto de Lucas 4, 5, 8, o diabo oferece a Jesus o domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás quando esse afirmou que possuía autoridade sobre este mundo. De fato, o próprio Cristo afirmou que Satanás é príncipe deste mundo. O apóstolo João nos diz que o mundo está no maligno. E o apóstolo Paulo diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar. Vivemos em um mundo caído, em um sistema iníquo, mas assim como Jesus Cristo, não fazemos parte dele. É lamentável quando os crentes não apenas vivem de acordo com os padrões deste mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com ele. A tentação de ser celebrado, a Bíblia nos informa que o diabo levou Jesus para um monte. E neste monte ele mostrou os reinos deste mundo. Existe vários pensamentos a questão de como o diabo levou Jesus a esse monte e mostrou os reinos deste mundo. Primeiramente, irmãos, é bom pensar que de um monte você não consegue enxergar todos os reinos deste mundo. Sim ou não? Em um monte você conseguir enxergar todos os reinos deste mundo? Em um monte o máximo que você consegue enxergar é um pedaço. A sua visão é bem limitada. Mas se você subir em um lugar muito alto, você consegue enxergar também apenas uma parte da Terra. A Terra é redonda. Do outro lado você não vai estar enxergando. Você enxerga de forma parcial. Agora, vamos de uma forma cuidadosa entender isso aqui. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Aí é um ponto. O Espírito Santo levou. Agora, o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou os reinos deste mundo. E disse, tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Mas, primeiramente, que o diabo não é dono do mundo. Não. Ele não é dono do mundo. Existe uma corrente que se diz aí que Adão entregou o mundo para o diabo. Não, Deus não deu o mundo para Adão. Deus colocou Adão no Éden para fazer o quê? Administrar a terra, cuidar da terra. Ele não entregou o mundo para Adão entregar o mundo para o diabo. Irmãos, o diabo não é dono do mundo. O salmista diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus, irmãos, é o dono da terra. Deus é o dono do universo. Ele domina tudo. Tudo é dele. A Bíblia diz que Deus entregou a terra para os filhos de Israel, nem também de forma definitiva.
tinha que passar de quem? De pai para filho. Então, ele não era dono de uma forma assim definitiva. Ele não tinha um documento registrado em cartório que ele era dono de forma definitiva. Ele tinha que passar a herdade. Então, dizer que Adão entregou o mundo para o diabo, não. E o diabo diz, tudo isso eu te darei. Não vai dar nada, irmão. Jesus disse que ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. O que, na verdade, ele tem o controle, irmãos, é do mundo espiritual da humanidade. Esse ele tem um controle. Esse ele é príncipe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno é um mundo em que os homens agora estão escravos. São escravizados pelo pecado. Ele comanda esse mundo espiritual da maldade quando os homens não estão entregues às suas paixões. Então ele tem esse domínio, este reino. Agora, a Bíblia diz que todas as almas são de quem? É do Senhor, irmão. Todas as almas são minhas. Agora, os homens, nas suas infames, nos seus delitos de pecados, estão entregues a Satanás. Aí ele reina. Aí ele tem esse domínio. Esse mundo, não, ele não tem, meu. Ele não tem, ele tem esse domínio espiritual, esse reino espiritual que ele domina. E Jesus disse, ele é o príncipe deste mundo. Aí ele comanda. A humanidade segue. E nós estamos dentro deste reino, desfazendo as obras de Satanás. Por isso que você precisa do poder de Deus, é por isso que você precisa da unção de Deus, porque quando o diabo faz algo ali, você vai lá com a unção de Deus e destrói. Vai desarticulando as forças satânicas. Para isso você foi chamado. E Jesus disse, a unção de Deus é sobre mim, para o quê? Para desfazer as obras do diabo, aonde ele reina. Agora, irmãos, é importante entender que se Jesus cede à tentação e ajoelha e adora, primeiro que ele não tinha nada para oferecer. E segundo, Jesus ia ficar submisso a ele. Submisso a ele. Então, esse negócio de ficar conversando com o diabo e achando que ele está dizendo algo que é verdadeiro, isso aí não tem fundamento. O diabo falou isso, falou aquilo. Irmãos, não acredite. Jesus não quis nem trocar comentário. Ele usou o uso da palavra. Nós só venceremos, irmãos, com a palavra de Deus. Essa é a nossa ferramenta que nós devemos vencer. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E está lá escrito na palavra de Deus, não terás outro Deus. Então, Jesus usou o uso da palavra e venceu Satanás mais uma vez. A busca pelo poder terreno. Por detrás desse sistema iníquo existe toda uma filosofia de domínio. Por esse poder de estar presente tanto na esfera material como na espiritual. É a busca pela glória, pelo poder terreno. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é algo que fascina os homens. Satanás sabia que derrubaria Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar poderoso ou adquirir conhecimento. Adão acreditou que até mesmo poderia ser como Deus. A isca foi lançada e Adão engoliu. O diabo, por certo, acreditava que o mesmo aconteceria com Jesus, o Filho do Homem. Mas Jesus não se dobrou diante de Satanás. Por certo, muitos estão exercitando o poder de demônios neste mundo, mas provavelmente também estão se curvando diante de Satanás. Satanás, irmãos, está apresentando
as suas belezas. Ele está apresentando o seu reino. Jesus, ele veio aqui com uma proposta. A proposta de Jesus não era ganhar reino, força política, se apoderar de reinos aqui nesta terra. Ele estava numa condição humana, o diabo apresentou os reinos deste mundo. Olha aí, olha. Como assim ele fez com Adão? Olha o fruto. Se você comer, você será igual a Deus. E o diabo vem com a mesma isca. Olha os reinos, tudo isso eu te entrego, se você prostrar e me adorar. Olha os reinos, tudo isso aí eu te entrego. Irmãos, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele fica tentando te ganhar pelos olhos, mostrando as belezas, mostrando as coisas deste mundo e tentando te desviar do foco, da sua chamada, da sua proposta, tirando você daquilo que Deus te chamou, uma proposta melhor. Ele fica apresentando A, B, C e D, as coisas deste mundo, tentando te iludir. Mostrar que esse atalho é melhor. Você não precisa morrer. Olha, se você prostrar e me adorar, você não precisa morrer. Eu já te entrego os reinos deste mundo. Tudo é seu. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa passar por esse processo de humilhação. Se você prostrar e me adorar, tudo é teu. Eu te entrego. Vamos para o ponto 4, irmãos. Eu tenho mais poucos minutinhos só. Amém? A artimanha do inimigo. O diabo não desiste das primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus mais uma vez com o seu jargão predileto. Se tu és. Todavia agora ele acrescenta a frase: porque está escrito. Satanás tenta derrotar Jesus usando a Bíblia. Evidentemente ele usa o Salmo 91 fora do seu contexto. Quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido do que o Criador disse, então ela é de fato a palavra dele. Porém, quando passa a possuir um sentido particular, isto é, que Deus não disse, não é mais a palavra dele, mas a palavra de Satanás. A Bíblia usada fora do seu contexto, como fez o diabo, e as seitas que ele criou, não é a palavra de Deus, mas uma arma do maligno. É preciso muito cuidado quando se vê alguém manusear a Bíblia. Pode ser que esse manuseio não esteja a serviço de Deus. Vamos ler o tópico 2. A busca pelo prestígio. Quando a Bíblia quer ver a queda de alguém, procure levá-la até o ponto mais alto. A tentação de ser visto, de ser notado, é algo muito tentador saber que era algo muito tentador saber que dezenas, talvez centenas de pessoas estariam ali para ver e aplaudir aquela cena com características cinematográficas. Jesus não se dobrou frente aos apelos de Satanás. Há um reconhecimento e uma fama que são bíblicas e não há nada pecaminoso nisso. Gênesis capítulo 12, 2, 2 Samuel 7, 9. Todavia, quando o desejo por publicidade se torna um fim em si mesmo, então passa a se fazer o jogo do diabo. Infelizmente, muitos não medem esforços para se exibir. Isso é pecado, mesmo que seja na esfera religiosa ou espiritual. Aqui, irmãos, o diabo ele entra em cena e ataca pela terceira vez. Visto que ele foi vencido a primeira vez, para transformar as pedras em pães, Jesus venceu. A segunda, o monte mostrando os reinos deste mundo. Terceiro, ele leva Jesus no ponto mais alto do templo, ou seja, no lugar em que
estratégico, bem no alto, e ele faz ali uma proposta: se tu és o Filho de Deus. Ele vai usar, irmãos, o Salmo 91, versículo 11. Esse versículo, ele torce. Ali esse versículo fala que Deus vai guardar o homem em todos os seus caminhos. Então ele pega esse versículo e dá uma torcida, e dizendo: olha, se você se jogar daqui de cima, os anjos vão te proteger. Ele vai guardar todos os seus caminhos. Aqui, irmãos, é o grande perigo. Quando alguém pega a Bíblia e distorce para fazer desse versículo uma verdade, uma heresia, um caminho a se seguir, quando não é fundamentado na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, você subir num alto monte, você subir lá no pináculo, e subir no alto monte e se jogar lá embaixo, isso não é uma proposta. Isso não está na Bíblia. Isso o salmista não estava dizendo nesse sentido. Mas ele disse: como está escrito. Ele vem enfatizar, disse: olha, está escrito. Então, irmãos, percebe como ele é mentiroso. Não está escrito nada. Não está escrito que você deve se jogar lá de cima e cair lá embaixo. E os anjos vão te amparar. Por que o diabo ele fez isso, irmãos? Por que ele fez essa proposta? Porque os judeus estavam esperando um líder o quê? Um líder político. E esse líder político agora vai descer lá de cima e vai aparecer na porta do templo, e os anjos conduzindo ele dentro do templo. Esse é o líder político que nós estamos esperando. E o diabo coloca em xeque, dizendo: se tu és o Filho de Deus, você lança daí de cima lá embaixo, que os anjos vão te segurar. Você não é o Filho de Deus? Se tu és, você faz isso que não vai acontecer nada. Essa não é a proposta, irmãos. Essa não é a proposta. O diabo, ele quer tirar você da rota. Ele quer tirar você, às vezes, usando a Bíblia de forma distorcida. E devemos tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, e às vezes citado como se fosse palavra de Deus, e você se alimentar dessas heresias, e dizendo: eu estou vivendo a palavra de Deus porque foi citada. Ele citou o versículo bíblico, mas não tem esse valor agregado. Não é exatamente a proposta desse versículo que foi para tal qual foi enviada. Veja que ele é ousado e disse: está escrito. Olha aí, irmão. Ele distorce, né? Ele distorce a palavra. Ele distorce a palavra. Porque todos os caminhos em Deus. Esse caminho aí não seria um caminho em Deus. Não. Esse caminho seria em diabo. Em diabo. Em diabo. Então ele monta a filosofia dele. Pode dizer, pastor. Vamos ver o que está escrito, irmãos. Salmo de número 91 e versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Está escrito. Os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, se os anjos e os teus caminhos serão guardados por ele, então pode se jogar. Pode se jogar. Pode se precipitar, porque está escrito que você será amparado lá embaixo. Não é essa a proposta, irmão. Pai da igreja, irmão. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu estou lá em cima, no alto de uma montanha, qual caminho eu estou vendo? Eu não estou vendo, estou vendo no alto monte. Você está vendo apenas um monte de mato ou sei lá o quê, mas um caminho pleno mesmo eu não estou vendo. Eu estive numa serra muito alta do sul,
chamado Burútia, você vê centenas de lagos, mas você não consegue ver a imensidão, não vê caminho nenhum, só via lagos e mato. Não tinha nenhum caminho. Eu fiquei 3 metros de distância daquele local, porque eu tinha medo até do vento me rodar lá para baixo. Então, o meu caminho, eu creio que é Jesus. Ele é o meu caminho, a verdade e a vida, e os caminhos que ele determinar para mim, com certeza, serão caminhos de segurança e paz. E certeza que eu estou vendo o caminho que vai me levar. Amém? Amém. Aqui, irmãos, nós estamos num ponto crucial. Vamos levar o microfone para o nosso irmão Galisteu, né? Galisteu, isso. Pastor, por favor, ajuda-me nesse assunto. Vejamos que Jesus estava em umas situações, mas Adão e Eva não estavam em uma situação assim. Lá eu lembro, lá no Haiti, tinha um estudo bíblico assim, lá uma discussão, a gente falava diretamente como o diabo tentou a Adão. E tem gente que fala que é o plano de Deus. Mas Adão não venceu, mas Jesus venceu. Assim mesmo que fala a Bíblia é o jejum, orar, mas eu quero saber também como Satanás, esse pensamento dele, se ele mesmo que pensou isso, em próprio conta dele, ele mesmo pensou para derrubar a Adão, também, segunda vez, a Jesus. Porque é um assunto que sempre a gente tem confusão. Diretamente com Adão e Eva, de onde Satanás, dele mesmo, esse próprio mente dele mesmo, que pensou isso, por favor. Não sei se entender. Glória a Deus. Nós já abordamos esse assunto aqui, mas podemos dizer rapidamente. O primeiro Adão, ele não venceu a tentação. Mas o segundo Adão, ele veio. Ele não venceu sozinho, mas ele venceu com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Porque ele se encheu do Espírito Santo, porque ele andava com Deus, ele tinha os atributos divinos, mas ele submeteu à orientação do Espírito Santo. Aí ele venceu. Amém? Ele foi conduzido da Judéia para o deserto, cheio do Espírito Santo. E ali ele usou a palavra de Deus e saiu vencedor. Amém? Agora, eu creio que a resposta dele não foi respondida. Sim. Eu não entendi muito. Se eu entendi bem a pergunta dele, também eu acho que não sei se eu entendi, não. Eu também estou em dúvida. Galisteu, você está perguntando se o pensamento de Satanás lá no Éden, como é que brotou aquilo na cabeça dele? Como é que nasceu aquele pensamento na cabeça de Satanás? A pergunta, porque ele tentou o Adão e o segundo Adão. A pergunta dele parece que é essa, é isso? Como que nasceu na cabeça do próprio Satanás esse pensamento maldoso? Ou seja, se fosse a pergunta feita para mim, eu diria o seguinte: ele é o autogerador do pecado. Ele gerou o pecado em si mesmo. Ele que criou, ele inventou, ele descobriu a bomba atômica que explodiu ele e a humanidade. Quem é que quer o microfone? O pastor quer falar. Ele inventou e agora ele que aguente. A paz, irmãos. Amém. Antes de falar, quero sempre parabenizar o pastor Marcos por essa excelente aula. Muito bom mesmo. Obrigado, pastor. É uma bênção poder estar aqui aprendendo. Até me recuso muitas vezes de abrir a boca, porque vou perder um pouco do raciocínio, da linha de pensamento que está sendo difundida, e tem hora que a gente quer
pegar o fechamento. Parabéns, pastor. É uma alegria para mim vir aqui para a escola dominical. Ainda de manhã, minha filha perguntou: pai, por que o senhor vai sempre lá na Vila Nova, na escola dominical? Sempre. Às vezes que tem essa possibilidade, eu digo, não, porque eu gosto da escola dominical lá. E hoje, mais uma vez, eu reitero que gosto de estar aqui pelo seu ensino, que Deus continue lhe abençoando muito, viu? Vendo a pergunta do nosso irmão aí, pensando de onde é que sai a ideia do diabo. Porque o desejo de Satanás é destruir tudo aquilo que é de Deus, é destruir o plano de Deus. Deus tem um plano para o homem, Deus tem um plano para a humanidade, então ele vem para destruir esse plano. E isso estava é da mente de Deus que o homem seja tentado, é desejo de Deus levar o homem à tentação? Eu vejo que não. O desejo de Deus é proteger sempre o homem. Vemos que Jesus chegou para Pedro e diz: olha, ainda hoje me pediram para peneirar você, mas eu não permiti. Eu te protegi, eu te guardei. Mas o diabo, ele é tão ousado que ele não está preocupado com a proteção que Deus coloca no homem. Paulo, escrevendo em Colossenses, diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Estamos protegidos por Cristo, estamos protegidos por Deus. Mas o diabo, ele vai além disso. Ele é tão ousado que ele quer destruir. Mesmo que Deus não permita, ele vem para cima de nós com todas as suas armas. E aí Paulo vai falar em Efésios, que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então, uma guerra não é algo permitido, uma guerra é uma invasão de domínio. Então, não é que Deus permite que o homem seja tentado, mas o diabo, como está guerreando contra nós, ele quer invadir esse domínio na nossa vida que é de Deus para tentar nos destruir. Mas louvamos a Deus, porque o nosso Deus é muito mais forte e a proteção dele permanece. Amém? Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Muito bem. Não sei se foi respondida, foi? Amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem. É por isso que é bom 2 ou 3 ou 4. Amém? Muito bom. Irmãos, eu já avancei 10 minutos da nossa proposta e nós já estamos fechando esse assunto. Eu pergunto aos irmãos, Jesus estava no estado humano, não estava? Sim? Sim ou não? Sim. E se ele se jogasse lá, e se ele atendesse o pedido e disse, eu vou me jogar, o que ia acontecer? Nós estamos enfatizando desde o início que Jesus estava no estado humano, sendo tentado como homem. Irmãos, muito cuidado. Muito cuidado com uma palavra distorcida. Muito cuidado com uma palavra distorcida e quando ela vem dizendo assim, vem vindo da palavra. Vem vindo da palavra. Está escrito. Está na palavra. Mas nós louvamos a Deus nesta manhã, por tudo que nós ouvimos aqui. O nosso Jesus não aceitou essa proposta. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Eu não preciso atender, eu não preciso provar nada para você que eu sou filho de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém se você é filho de Deus ou não. Amém? Se você é filho de Deus, começar a colocar dúvida, você tem convicção do Deus que você serve. Você tem confiança no seu Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, para A, para B, e muito menos para o diabo, se você é filho de Deus ou não. Então Jesus não quis nem conversa, não disse. Nem conversa. Colocar dúvidas. É isso que ele vem fazendo constantemente. Dúvida. Você dobra o joelho para orar? Dúvida. Ele lança uma dúvida. Você vem para a igreja? Dúvidas. Dúvida se você... Dúvida e mais dúvidas. Irmãos, tenha convicção plena na sua salvação. Tenha convicção plena no Deus que você serve. O seu passado já foi totalmente perdoado. A sua história já foi apagada. Tire da sua mente todo esse passado, essa condição que se foi. Jesus já te perdoou, você é filho de Deus.
Você é filho de Deus. Você tem todos os direitos de dizer, pai, eu sou teu filho. Isso não é mérito porque você tem carregado, você tem somado ao longo desta vida esse direito, não. Isso aí é porque existe uma palavra chamada graça. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que te alcançou. E agora você é filho. Você não é filho porque você fez, você construiu, você pregou, você... Não, você é filho porque Ele lá na frente já te alcançou através do seu filho. Amém? Falar que a dúvida, ela é uma palavra que ela tem duas facetas. Sim. Quando eu duvido da verdade, eu embarco na mentira. Agora, quando eu duvido da mentira, eu embarco na verdade. Então, tem coisas que nós temos que ter dúvida. Por exemplo, ter dúvida que o diabo fala. Dúvida que ele está querendo afirmar de que nós devemos fazer a vontade dele. Foi a dúvida que Adão teve. O Adão teve a dúvida em Deus. Ele duvidou de Deus, ele duvidou do amor de Deus e acreditou na mentira de Satanás. Agora, nós temos que duvidar das mentiras de Satanás e nos apossarmos das verdades de Deus. E querendo lembrar só uma coisa a mais. Ninguém nessa área pode se julgar autossuficiente. Usando o pensamento popular, ninguém pode contar com o ovo antes da galinha botar. Paulo diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Quem está em pé, veja que não caia. Vigia. É aquilo que a irmã Heloísa falou. Ele está rodeando. Ele está rodeando e nós temos que estar resistindo com toda a arma que Deus nos der. Não a arma que nós achamos que temos, mas a arma que Ele nos concede. Que é a oração, que é o jejum, que é a palavra, que é a nossa fé, em todo o tempo, guardando aquilo que Deus tem comunicado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Amém? Muito bem, só fechando, irmãos. Vamos fechar, então? Jesus foi tentado quantas vezes? Pelo menos 3 vezes. Mas ele passou durante 40 dias sendo tentado. A primeira proposta foi qual? Transformar a pedra em pão. Jesus disse não. O homem não vive do pão, mas o homem vive da palavra de Deus. Ele venceu pela palavra. A segunda proposta foi apresentar os reinos deste mundo. Jesus disse, eu não quero este reino, eu quero a cruz. Eu vim para abraçar a cruz. Eu vim para morrer. Eu não vim aqui buscar reino. Eu não estou atrás de reino. A minha proposta do meu pai não é reino. A minha proposta aqui é cruz. Jesus deu as costas para os reinos. E ali ele diz para o diabo, assim, entre linhas, eu não quero o reino, eu quero a cruz. Sabe por que Jesus quis a cruz? Porque Ele ama você. Ele nos ama. Ele se afastou do reino e diz, eu quero a cruz. E no terceiro, Jesus não submeteu às ordens de Satanás e nem aceitou as dúvidas se era o Filho de Deus mais uma vez. Ele não veio para se jogar lá de cima. Ele chegou lá de cima e nasceu de uma forma humilde para subir numa cruz para nos conceder a salvação. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe cada um dos alunos. Jesus venceu Satanás. E essa vitória de Jesus lá no deserto é a nossa vitória.